Muito bem, pessoal, vamos aqui para o nosso 7º bloco de Teoria e Prática Processual, 5 anos de vigência do novo CPC, enfatizando para mim o artigo mais sensacional do processo civil orientado para o processo previdenciário, que é o artigo 322, parágrafo 2º do Código, a tratar do ajuste no pedido. O princípio do ajuste no pedido não tem qualquer paralelo no sistema anterior e é mais um artigo aqui que evidentemente ele se aplica no processo previdenciário, independentemente se é no procedimento comum, se for um dos juizados. O ajuste no pedido, ele decorre muitas vezes do quê? De um problema da petição inicial que não é notada pelo advogado e muitas vezes não é notada pelo próprio juiz da fase postulatória na fase inicial, que poderia chamar o advogado para corrigir o problema via emenda da petição inicial e não faz. Então o judiciário vai muitas vezes deixar o barco andar, o advogado também que poderia identificar o problema não identifica e vai deixar o barco andar, o INSS também vem se manifestando no processo e deixa o barco andar, e o juiz, ao momento de estar lá encerrado no seu home office, no seu local de trabalho, que pode ser o próprio Poder Judiciário, pode ser a sua própria casa, em qualquer local do mundo hoje que a gente possa trabalhar, vai identificar o problema. Puxa vida, o benefício não é bem aquele, é um outro. Puxa vida, o caso é de reabilitação profissional e não tem esse pedido na inicial. E aí, a decisão é ultra ou extra petita, como a gente aprendeu na faculdade, é fora do pedido porque não há registro na petição inicial? O Código autoriza que haja ajuste no pedido por parte do magistrado. O artigo 322, parágrafo 2º, é o artigo direcionado ao juiz previdenciário. Para que ajuste? Para que conceda o benefício de acordo com o conjunto da postulação e observada a boa-fé, que nós já estudamos a boa-fé no bloco anterior. Veja como as coisas se misturam, se comunicam. O que é observado o conjunto da postulação, professor? Ali observada a petição inicial com a prova documental produzida e as provas trazidas também ao longo de toda a instrução. O conjunto da obra, digamos assim. Entendo que seria o conjunto da obra. Mas então o juiz vai fazer o ajuste no pedido, vai dar um pouquinho diferente daquilo que consta na petição inicial? Sim, mas desde que ele julgue o mérito e dê, então, integral satisfação do mérito. Vejam como também se relaciona o princípio do ajuste no pedido com o princípio da primazia do mérito. O artigo 322 como um todo, ele é um artigo importante para a advocacia porque envolve situações que não foram bem colocadas na petição inicial e mesmo assim o juiz vai conceder. O parágrafo 1º vai falar dos honorários de juro de correção monetária que são chamados pedidos implícitos. Já matéria absolutamente conhecida da jurisprudência, da doutrina previdenciária e da própria doutrina do processo civil e da jurisprudência do processo civil pátrio. Agora, o parágrafo 2º não tem base legal anterior. É uma baita novidade do sistema. É verdade que a jurisprudência do STJ já havia identificado a possibilidade da fungibilidade dos benefícios. Inclusive, especialmente nos benefícios por incapacidade, se vinha aceitando essa fungibilidade entre auxílio-doença, auxílio-acidente, entre auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Agora, um ajuste no pedido como regra processual é algo realmente que a gente não tinha no sistema e algo realmente que traz uma abertura muito interessante para o magistrado. Agora, se o artigo é direcionado ao magistrado, evidentemente que a parte pode dar um empurrão, a parte pode, de alguma maneira, influenciar o magistrado requerendo essa prestação de jurisdição. Imaginemos que você que está me acompanhando do outro lado daí, né? Você que está acompanhando o curso do professor Rubim de processo, pegou um processo andando em que há só um pedido de restabelecimento do auxílio-doença. Talvez uma das petições iniciais mais simples e mais corriqueiras
porque o auxílio-doença é o benefício de maior saída, de maior vazão nas agências da Previdência Social, especialmente o auxílio-doença comum. Tradicionalmente, então, requerido o chamado B31, né, diante do procedimento dos juizados federais previdenciários. Se a perícia entender que o segurado, além de passar por todo esse período em benefício, em função da complexidade do seu quadro de incapacidade, se a perícia entender que o caso seria de reabilitar profissionalmente, eu posso, na manifestação do laudo, fazer uma manifestação de concordância integral ou parcial e trabalhar o artigo 322, parágrafo 2º, justamente para requerer que o magistrado se manifeste. Excelência, após o laudo pericial e evidentemente considerando também a boa-fé, eu venho requerer expressamente que seja possível não só o restabelecimento do benefício como consta expressamente na petição inicial, mas também o encaminhamento à reabilitação profissional do segurado. Ah, mas está ditando o processo fora daquelas hipóteses tradicionais, daquele momento processual tradicional, que é o momento depois do saneador e evidentemente que depois da citação. Não, mas tudo bem, mas o próprio Código autoriza o ajuste no pedido no artigo 322, parágrafo 2º. Onde é que eu posso requerer esse ajuste no pedido? O quanto antes. O ideal é que esse ajuste no pedido seja requerido perante o primeiro grau. Esse é o entendimento das turmas recursais gaúchas aqui, o entendimento que eu devo apresentar o pedido de ajuste ainda dentro do primeiro grau, mesmo que seja via embargo de declaração oposto depois da sentença. E o embargo de declaração, eu vou dizer, olha, excelência, o caso concreto autorizaria a emenda da petição inicial aqui, o ajuste a fim de conceder o benefício. E nesse caso eu usaria o artigo 322, parágrafo 2º. Usaria junto o princípio da fungibilidade dos benefícios. Mas eu entendo que mesmo no segundo grau, como são instâncias ordinárias, como aliás foi objeto de lançamento no tema 995 da reafirmação da DER, né, que é essa concessão dos benefícios pela fungibilidade, ele poderia ser autorizado. Não. Seja como for, o ideal realmente parece que é colocar essa matéria, colocar esse debate perante o primeiro grau, a fim de que possa haver uma integral satisfação do mérito. Uma relação muito grande aqui do artigo 322 com o artigo 4º, né, da parte principiológica, e também aqui com o artigo 6º e o artigo 8º. Artigo 6º porque trata com o princípio da colaboração para uma decisão de mérito justa e efetiva. Uma decisão de mérito adaptada à exata realidade do caso concreto. A sentença tem que estar adaptada não só à inicial, mas também ao conjunto daquilo que ficou provado no processo. E iria até mais longe, mais ao conjunto da postulação, observada a boa-fé, mas mais ao conjunto da postulação do que a própria petição inicial. Não tem por que a gente ter um rigor tão grande com o princípio dispositivo. Ainda mais se a parte busca fazer o ajuste. Busca o Poder Judiciário nessa tentativa de ajuste. Então você, advogada previdenciária, você, advogado que atua na área previdenciária, domine o artigo 322, parágrafo 2º. Trate de se antecipar ao magistrado, já que esse artigo 322, parágrafo 2º é direcionado a ele, e busque você a emenda possível no processo, para salvar o processo, para buscar uma melhor solução ao cliente segurado dentro do processo. Geralmente, quando a petição inicial é ruim, é fraca, né, nos nossos mentorias, nas nossas atividades, se fala assim, mas o processo começou todo porque não foi comigo. Bom, então peticiona. Solicite o ajuste no pedido. Mesmo que em fase mais avançada, mas especialmente dentro do primeiro grau.
Ah, está encerrada a instrução. Memoriais. Traga-se a pedido de ajuste no pedido nos memoriais. Até para poder cobrar a prestação do juiz em sentença. Se ele não falar em sentença, embargue de declaração à sentença. Talvez um dos cenários assim, mais drásticos que eu acompanhei recentemente foi um caso de pente fino numa aposentadoria por invalidez, em que o pedido era de restabelecimento da aposentadoria por invalidez. E o perito ele conclui nos autos que o caso era de concessão de benefício provisório. Só que esse pedido provisório não estava expresso na petição inicial. Poxa, mas adote-se o princípio da fugibilidade. Né? Independentemente da parte requerer isso. Mas a parte, para evitar problema, deve fazer o quê? Solicitar expressamente perante o juiz de primeiro grau que seja então concedido o auxílio de doença, caso não seja, diante do exame da preponderância de provas, o caso de restabelecimento da aposentadoria por invalidez. Essa matéria só foi resolvida no segundo grau, porque o juiz de primeiro grau entendeu que, como a petição inicial só tinha pedido expresso de restabelecimento da aposentadoria por invalidez, ele não poderia conceder um processo auxílio-doença. Ora, retrógrado, conservador demais esse posicionamento, muito atrelado à lógica do princípio dispositivo do Código de 73, mas não atrelado à lógica do novo Código de Processo Civil, e muito menos atrelado à lógica do artigo 322, parágrafo 2º, a fungibilidade dos benefícios e o ajuste no pedido estabelecido pelo próprio Código. Então, colaboração, parte, peticione, auxilie o magistrado. E com base no artigo 8º, o magistrado se preocupe com a eficiência do processo, autorize os ajustes. É um conceito novo também agora do artigo 8º, né? O juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum e tem que se preocupar, entre outras, com a eficiência do processo. Que aqui me parece uma ponderação interessante entre a efetividade e a segurança jurídica. Processo eficiente, o processo que dê resultado, o processo que estabilize, o processo que examine fato superveniente, o processo que eventualmente até corrija o problema da petição inicial, da formulação da petição inicial, desde que o conjunto da postulação assim estabeleça e também haja boa-fé das partes. Temos aqui então no bloco 7 um dos elementos, sem dúvida nenhuma, mais interessantes e mais bacanas, mais importantes desses 5 anos de vigência do Código de Processo Civil, ainda pouco usado na esfera previdenciária. Espero que você, advogado, preste atenção nisso, cuide desse dispositivo e passe a aplicá-lo de uma maneira muito mais frequente.